dando continuidade quando eu parei na aula passada, tá? A gente vai continuar com a ideia introdutória do que é a estequiometria, tranquilo? E como eu estava comentando na aula passada, pessoal, vocês podem... Mas não esquece o que é o conceito de número de mol, tá? Dizer que eu tenho um mol de uma molécula não é dizer que eu tenho uma molécula, tá? Quando eu digo um mol, deixa eu apagar isso aqui não é mol nunca, né? Quando vocês ouvirem a palavra um mol, eu não estou dizendo que eu tenho uma molécula, certo? Toda vez que eu tiver a palavra mol, eu não estou referindo diretamente a apenas uma molécula. Quando eu falar a palavra um mol, então, um mol, ela tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? De qualquer molécula que eu estou falando, qualquer coisa que eu venha dizer que a unidade é mol. Então, se eu tiver um mol de banana, eu estou dizendo que eu tenho 6 vezes 10 a 23 bananas, tá? É a ideia do pacote. Se eu quero fechar um pacote grande com coisas pequenas, eu vou precisar de inúmeras coisas pequenas para fechar esse pacote, certo? Então, toda vez que for um mol de qualquer substância, ela vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Então, quando eu tiver um mol de qualquer coisa, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 dessas coisas. Esse número, 6, precisamente, né? 6,02 vezes 10 a 23, ela é considerada a constante de Avogadro. Tá? Avogadro foi o cientista que propôs esse número depois de fazer alguns estudos matemáticos. Tá? Então, ele disse que um mol de qualquer molécula, para eu fechar um mol, eu tenho que ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? Então, se eu tiver um mol de água, eu tenho um mol de água aí. Isso quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, que é representada pela sigla H2O, tá? Então, eu tenho um mol de água. Nesse mol de água, eu tenho quantas moléculas de água? Eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, eu tenho essa quantidade de moléculas H2O que estão interagindo por força intermolecular e vão me gerar um mol de água, tá? Então, esse conceito de mol que vocês têm que ter na cabeça de vocês agora para frente, certo? Não confundir um mol com uma molécula, tá? Eu sei que leva a gente a essa confusão, mas não confundam mais, tranquilo? Um mol, eu não tenho uma molécula. Em um mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Faltou um S aqui do plural, tranquilo? Aí o número de mol, ele pode ser determinado, tá? A partir de uma fórmula que é essa daqui. Tranquilo? Para eu saber o número de mol que eu tenho de qualquer substância, eu vou usar esta fórmula aqui, tá? Que nada mais, nada menos do que uma regra de 3. Tranquilo? Para saber de fato quanto tem o número de mol naquela massa que eu estou utilizando. Então, a fórmula do número de mol é N, que é o número de mol, é igual a massa utilizada dividido pela massa molecular, se for uma molécula, ou massa atômica, se for um elemento. Tá? Se eu quiser fazer uma regra de 3, é da seguinte forma. Um mol, pessoal, ela equivale sempre a massa, vou escrever o jeito que está na fórmula, tá? Equivale sempre a massa molecular, se for uma molécula, ou a massa atômica. Então, para eu ter
1 mol, eu tenho que ter a massa atômica, se for um elemento, ou a massa molecular, se for uma molécula. Então, 1 mol equivale sempre à massa do elemento ou à massa daquela molécula. Aí, o que eu quero saber? Eu quero saber quantos mols, N, tá? Existe quando eu usar uma certa quantidade de massa daquele elemento, daquela molécula. Quando eu fizer a regrinha de 3 aqui, ó, meio pelos extremos, eu vou ter o seguinte. 1 vezes m é m, igual a n vezes a massa molecular. Como eu quero saber apenas o número de mol, esse m vem para cá dividindo. Vai ficar o número de mol igual a massa que você está querendo saber, ou a massa utilizada, dividido pela massa atômica ou a massa molecular. Então, é daqui, dessa regrinha de 3, que sai esta fórmula aqui, tá? Então, se você usar a regra de 3 para fazer questão, ou se você usar a fórmula, vai ter que sair o mesmo resultado, certo? Vai ter que sair o mesmo resultado. Por quê? Porque a fórmula, ela vem da regra de 3 aqui que a gente fez, certo? Então, esta fórmula aqui, para você saber o número de mol, quando você tiver a massa daquele composto, então você vai ter que usar massa utilizada dividido pela massa molecular, se for uma molécula, massa atômica, se for um elemento, tá? Quero que vocês frisem é isso aqui. 1 mol de qualquer molécula é igual à massa molecular daquela molécula. Ou 1 mol de um elemento é igual à massa atômica de um elemento, tá? Então, se eu estiver falando do seguinte, se eu tiver 1 mol de hidrogênio é um elemento. A massa atômica do hidrogênio, pessoal, é 1 grama, tá? Então, toda vez que eu tiver 1 mol do elemento hidrogênio, eu vou ter 1 grama. Se eu tiver 1 mol do gás hidrogênio, agora é H2. Agora, como é uma molécula, H2 vai ter uma massa molecular. E a massa molecular do H2 é 2 gramas. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui. Eu sei que 1 mol de H, que é o elemento hidrogênio, a massa que vale 1 mol é 1 grama, porque é a massa atômica do hidrogênio. Se eu quiser saber em 3 mol, qual vai ser a massa de elemento hidrogênio que eu tenho em 3 mols? Tá? Aí você vem e joga aqui na fórmula. Vou falar de novo. 1 mol do elemento hidrogênio, você tem 1 grama. Isso é porque o mol do elemento hidrogênio está sempre para a massa atômica dele. A massa atômica do hidrogênio é 1. 1 mol de hidrogênio, elemento hidrogênio, vai ter 1 grama. Se eu tiver 3 mols desse elemento hidrogênio, quantos gramas eu vou ter? É o meu X. É esse Mzinho que eu quero achar aqui. Quando eu jogar essa na fórmula, eu vou ter o seguinte. Eu quero saber em 3 mols, que é o N, qual é a massa que eu tenho do hidrogênio. E a massa do hidrogênio, massa atômica do hidrogênio é 1 grama. Então, quando eu fizer aqui meio pelos extremos, eu vou ter que M, a massa que eu vou achar, é igual a 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3 gramas, tá? Então, quando eu tiver 1 mol do elemento hidrogênio, eu tenho 1 grama. Quando eu tiver 3 mols do elemento hidrogênio, eu vou ter 3 gramas, tá? Vamos fazer agora para o H2. Se 1 mol de H2, que é a molécula do gás hidrogênio, eu tenho 2 gramas, porque é a massa molecular dele, se eu tiver 3 mols de H2, quanto vai ser o meu valor em gramas? Aí você vai pegar a mesma continha que a gente fez aqui, só que para o H2. Para o H2, você vai ter que o N é o número de mol, 3. Então, 3 mol vai ser igual à massa que você quer saber, interrogação é a massa, dividido pela massa molecular do H2. Massa molecular do H2, a gente sabe que é 2 gramas.
Então, meio pelos extremos, ó, M, que é a massa que você vai querer achar, é igual a 3 vezes 2, que é igual a 6 gramas. Tá, pessoal? A gente está vendo regra de 3 aqui, porque como eu falei na primeira aula desse assunto, estequiometria, por sua totalidade, se resolve fazendo regra de 3. Tá? Se resolve fazendo regra de 3. Tranquilo? Deixa eu ver quem está aqui na sala, porque eu vi que tem poucas pessoas. Maria Clara, alguma dúvida? Sofia, dúvida? Vocês estão me ouvindo? Não. Eu tô. Não está me ouvindo? A Sofia não. Oi? A Sofia não. Sofia não está me ouvindo? Não entendi agora não. Tá? Você falou que não na dúvida, não foi isso? Entendi. Beleza, tá? Então, eu vou seguindo. Então, se eu tiver as massas dos compostos, então eu acho o número de mol a partir desse joguinho aqui, tá? Da fórmula. Então, um exemplo. A massa em gramas existente em 8 mol de átomos de mercúrio, tá? E ele me dá aqui, ó, a massa atômica do mercúrio. Ele diz que é 200, certo? Então, ó, ele me dá massa, ele quer saber a massa, ele me dá a quantidade em mol e me dá uma massa atômica, tá? Vamos fazer por regra de 3 e depois a gente faz usando a fórmula, tranquilo? Novamente, eu estou indo bem devagar nesse assunto porque ele é bem trabalhosinho, tá? Então, eu vou bem devagar para a gente ir pegando os macetes e começar a fazer as questões mais rápido aqui para frente, certo? Então, ele me quer gramas, ele quer M, a massa, ele me dá o N, que é o número de mol, e ele me dá a massa atômica, que é o Mzão, tá? Massa atômica, porque eu estou falando apenas do elemento mercúrio. Se eu estivesse falando da molécula mercúrio, é quando eu junto vários átomos de mercúrio e formo uma molécula com mercúrio, então seria massa molecular. Como ele me deu massa atômica, Ma, massa atômica, eu só estou falando de um elemento, que é o elemento mercúrio, tá? Foi o que eu vi na relação no slide anterior. Eu vi que 1 mol de qualquer elemento equivale à sua massa atômica. Então, se 1 mol equivale à massa atômica, a massa atômica do mercúrio é 200, tá? 200 U, mas pode ser representado 200 gramas por mol, certo? U é a unidade de massa atômica, mas ele pode ser convertido, sem sofrer valor no número, para grama por mol. Então, eu tenho 200 gramas por mol de mercúrio em 1 mol, certo? 1 mol eu tenho 200 gramas de mercúrio. Aí, o que ele pede na questão? Ele quer saber quantos gramas, ou seja, aqui é a coluna da grama, que eu tenho trabalhando com grama aqui, qual é a massa em gramas, então ele quer saber o M, qual é a massa, quando eu tiver 8 mol, tá? Isso aqui é típico regra de 3. Aí você vai fazer regra de 3, meios pelos extremos. 1 mol vezes M é igual a M, tá? 8 vezes 200, aí você vai ficar 8 vezes 2, 16. E você repete os zeros. Então, dá 1.600. Como ele quer em grama, então a unidade é grama. Tá? Então, em 8 mol do átomo mercúrio, eu tenho 1.600 gramas. Certo? Se eu fosse usar a fórmula N, M, M, como é que seria? Usando a fórmula, o número de mol que eu quero saber aqui é 8. Então, seria 8 mol, que é o N. Tá? A massa que existe é um Mzinho. Então, o Mzinho eu não sei. E a massa atômica do mercúrio é 200. Tá? Aí você faria meio pelos extremos aqui
e obter que M, que é a massa, é igual a 8 vezes 200, vai dar 1.600 gramas também. Então, se você fizer a fórmula ou fizer a regra de 3, vai dar a mesma coisa. Por quê? Porque a fórmula ela foi obtida a partir dessa regra de 3 aqui, dessa relação. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Não. Não, Maria. Nicolas, está me ouvindo direitinho aí, Nicolas? Tô sim. Tá? Dúvida aí, velho? Nenhuma. Nenhuma? Suave. Ayla. É Ayla mesmo que se fala? Tá me ouvindo aí direitinho, Ayla? Ô, professor, a Oi, Raíssa Maria. tá com um problema no microfone dela que ela não consegue ativar. Aí ela só levanta a mão. Ela só consegue levantar a mãozinha. E é? Então, se É. ela levantar a mãozinha, ela tá me ouvindo direitinho. Beleza. Então, nenhuma dúvida, eu posso seguindo, né? Eu vou seguir, tá? Sim. Aqui. Aí, ó. Eu posso também ter outra fórmula para esses exemplos, tá? Essa outra fórmula, pessoal, ao invés de usar gramas, como a gente estava usando aqui, ó, grama, tá? A gente vai usar para saber o número de mol a partir de moléculas. E qual é a relação que eu falei a vocês? Um mol, ele não tem uma molécula, tá? Um mol, ele vai ter 6, isso aqui não 6 nunca, né? Um mol, na relação fundamental, ele tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então, ó, eu quero saber, sei lá, em 300 mol, quantas moléculas eu tenho? Aí você vai poder usar essa fórmula aqui, ó, que não usa grama, usa moléculas ou átomos, tá? Átomo se for elemento, letra E de elemento, molécula se a questão estiver falando de moléculas, tá? Aqui a gente não vai usar grama, certo? A gente vai usar moléculas em mol. Na primeira relação aqui, a gente usava massas e mol. Aqui a gente vai usar moléculas ou átomos e mol, tá? Lembrando, átomos para o elemento, moléculas para as moléculas, tá? Aqui na fórmula, o N, que é o número de mol, é igual ao N, esse N é a quantidade de átomos ou de moléculas que a questão está perguntando para saber quanto tem, certo? E esse Na aqui é o número de Avogadro. Avogadro é a constante dele. E a constante de Avogadro é essa daqui. Ó. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? Da onde veio essa fórmula? Essa fórmula também aqui, pessoal, veio de uma regra de 3. Certo? Qual foi a regra de 3? Ela veio dessa relaçãozinha aqui que a gente tem. 1 mol, tá? Tem sempre 6 vezes 10 a 23. Certo? Um mol tem sempre isso aqui. Isso daqui é o meu número de Avogadro. Se for elemento, um mol de um elemento vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de qualquer molécula vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Eu estou frisando nisso porque vai ter questões que ele vai pedir de átomo, vai ter questões que ele vai pedir de moléculas. Aí eu quero que vocês se liguem que a unidade ela muda, tá? Porque moléculas é a junção de moléculas. Junção de átomos, perdão. Moléculas são junções de átomos. Então, eu vou ter muitos átomos ali, tá? Átomos não. O elemento não. É só a junção de átomos e sempre essa quantidade aqui. Tranquilo? Então, 1 mol tem sempre 6 vezes 10 a 23. É o número de Avogadro. Aí, ele, nessa forma, ele quer saber quantos mols, N, tá? Eu vou ter em uma certa quantidade de moléculas ou de átomos.
Aí, fazendo meio pelos extremos, você vai ter que N, número de mol, vezes 10, vezes 6 vezes 10 é 23, né? É igual 1 vezes N é o N. Você quer saber o número de mol, você pega esse valor numérico e passa para cá, dividindo. Então, o número de mol é igual a N, que é o número de moléculas ou de átomos que eu estou querendo saber, dividido pela constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, e foi aí que chegaram nessa formulazinha. Então, como na fórmula anterior, nesta daqui, também, se fizer por essa regra de 3 aqui, sai também o resultado, tá? Lembrando que, tanto utilizando a regra de 3 como utilizando a formulazinha, o resultado tem que ser o mesmo, porque ele vai ser derivado de duas coisas iguais, certo? Alguma dúvida até aqui? Não, entendendo. Não? Nicolas, está de boa aí, Nicolas? Estou perguntando a vocês, porque só tem vocês aqui. Tranquilo. Tranquilo? Tá? Tem a Sofia, mas a Sofia não está respondendo. Certo? Então, vamos lá. Só O resto, tá? Ah, top. Boa, boa, Sofia. Valeu. Então, o resto deve estar com problema na energia ainda, tá? Então, vamos continuar, beleza? Aí, outro exemplo. Quando a gente utiliza agora, ao invés de gramas, utilizamos átomos, tá? Se ele utilizou átomo, pessoal, ele está querendo saber apenas do elemento, certo? Ele não está querendo saber da molécula de ferro, tranquilo? Que é uma barra de ferro. Ele quer saber apenas do elemento, tá? Então, ele quer saber, ó, quantos mols de átomos corresponde a 6 vezes 10 a 25 átomos de ferro. Então, pessoal, ele quer saber o seguinte: quantos mols eu vou ter quando eu tiver essa quantidade aqui de átomos de ferro? Aí você vai ter que fazer ou por regra de 3 ou utilizando a fórmula. Vamos fazer os dois jeitos, que é para aprender tanto de um quanto do outro. Tranquilo? Pela regra de 3, o que é que eu sei? A regra de 3 me diz que 1 mol, já que é átomo, então eu vou falar de ferro, tá? 1 mol de átomos de ferro, eu tenho exatamente a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, tá? Então, ó, pela minha relação, 1 mol de ferro vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro, certo? Ele quer saber aqui quantos mols, então N, eu vou ter nessa quantidade que a questão está me dizendo de átomos. Substituindo por valores, vai ficar o seguinte: 1 mol de ferro tem quantos átomos? 6 vezes 10 a 23 átomos. É o que a relação me diz, tá? Ele quer saber quantos mols, N, eu vou ter quando tiver 6 vezes 10 a 25 átomos. Alguém não entendeu essa parte aqui? Posso seguindo? Então, Explica aí de novo essa parte, professor, por favor. tá, beleza. O que é que a relação me diz? Ela me diz que 1 mol de ferro tem o número de átomos da constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23 átomos, tá? Até aí tudo bem? Tudo. Beleza. Então, 1 mol de ferro tem sempre 6 vezes 10 a 23 átomos. A questão está querendo saber quantos mols, representado pela letra N, tá? Quantos mols eu vou ter de ferro quando existir 6 vezes 10 a 25 átomos de ferro. Então, ele quer saber quantos mols eu vou ter nessa quantidade de átomos. O que é que eu sei? Eu sei que quando eu tiver 6 vezes 10 a 23 átomos, eu vou ter 1 mol. Aí a questão fala, sim, mas em 6 vezes 10 a 25 átomos, quantos mols você vai ter?
Aí, esse daqui é o x da questão que a gente representa por n, que é o número de mol. Tá? Então, você vai fazer regra de 3 meio pelos extremos. Você vai obter que n é igual a 1 vezes 6 vezes 10 a 25 é 6 vezes 10 a 25, tá? O 6 vezes 10 a 23 está multiplicando o n. Quando ele está multiplicando a incógnita, ele vem para cá dividindo. Vai ficar 6 vezes 10 a 23. Certo? Novamente, 6 vezes 10 a 23 multiplicou o n, então ele está aqui multiplicando, só que eu não quero que ele esteja perto do n, eu quero achar apenas o n. Então ele vem para cá dividindo. Como é que você sai desse balaio de gato aqui? Sem calculadora, lógico, né? Você faz o seguinte, você resolve por etapas. Primeira etapa que você vai resolver é a divisão simples, que é os números que não têm expoente. Então, você vai fazer 6 dividido por 6. 6 dividido para 6 é igual a 1, tá? Aí você vai repetir a base que está em cima da divisão, que é 10 a 25, e essa base 10 a 23 que estava dividindo, ela sobe multiplicando, só que o expoente vem com o sinal trocado, tá, pessoal? Então, 10 elevado a 23, ele vai subir como 10 elevado a menos 23. Ele estava dividindo, agora ele sobe multiplicando, ó, e o sinal do expoente vem ao contrário. Certo? Dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Beleza. Então, ó, como é que eu saio daqui? Para terminar, né? Você repete um, e aqui você tem multiplicações com bases iguais. Aí você repete a base, que é 10, né? Deixa eu escrever esse 10 direito. Você vai repetir a base, 10, e ver o que é que faz com os expoentes. Os expoentes têm sinais diferentes, então você vai subtraí-los e conservar o sinal do maior. O sinal do maior é 25. Então vai ficar um número positivo aqui. 25 menos 23 vai ficar 2, tá? Você pode deixar assim, ou você pode prolongar esse número e botar aqui igual a 100, tá? Pronto. Terminou. 100 o quê? Aí você vai botar a unidade, né? 100 mols, tá? Então, em 6 vezes 10 a 25 átomos, você tem 100 mols de ferro, tá? Alguma dúvida aí? Dúvida, pessoal? Não? Beleza. Se a gente usar essa fórmula, como é que seria? Pela fórmula, sairia do mesmo jeito, tá? N é igual ao número de átomos que eu quero saber, dividido pelo número de Avogadro, tá? N, que é o número de mol, que eu quero saber, é igual à quantidade de átomos que a questão me dá, que é 6 vezes 10 a 25, tá? Dividido pelo número de Avogadro. O número de Avogadro é 6 vezes 10 a 23. Perceba que vai ser a mesma coisa que usando a regra de 3, tá? Vai ficar 6 dividido por 6 é 1, vezes 10 a 25. Esse 10 a 23 sobe com 23 com sinal negativo. Então, 10 elevado a menos 23, tá? Resolvendo esse balaio de gato, você repete 1. 10 a 25, você repete a base, né? E os expoentes você vai subtrair, ficando com 2 positivo. E isso é a mesma coisa que 100. Só alguma dúvida? Não.
Nenhuma? Acho que não. Acha que não? É que assim, eu vendo você fazendo, beleza, não tenho dúvida nenhuma. Agora quando eu vou fazer, a dúvida é até comprar um mais um. Beleza, então, eu acho que a teoria acaba aqui, exato, tá? Aí eu quero que vocês me disponibilizem 2 minutinhos do tempo de vocês, que é o tempo de eu pegar exemplos e botar aqui para a gente fazer, tá certo? 2 minutinhos. É o tempo de vocês aí esticar o pescoço, levantar um pouquinho, botar para lá e botar para cá, tá? Não dá tempo nem de tirar uma soneca. É o quê? Não dá nem tempo de tirar uma soneca. Você quer tirar uma selfie? Sono. Ah, tá. Rapidinho, pessoal. Deixa só o computador ajudar aqui, que o bicho está meio lentinho. Pronto, achei aqui, tá? Só vou espelhar aqui para vocês. Vou pegar duas questões, certo? Pronto, vamos lá, tá? Pronto. Estão conseguindo ver direitinho a imagem? Sim. Tá, beleza. Então, olha, alguém pediu para entrar. Então, vamos lá. Novamente. Foi o que eu falei lá nas aulas anteriores. A grande dificuldade do aluno em fazer questões de estequiometria
Na hora que eu falei do bolo, no instante vocês compreenderam que eu estava querendo saber, quanto eu perguntei, tá? Porque vocês já estão acostumados a brincar com os ingredientes do bolo, que é a farinha, o açúcar, o ovo, o próprio bolo. Quando a gente parte para aqui, para as questões da química, vai vir muito nome químico. Por exemplo, hidreto de sódio, água, hidrogênio, tá? Aí, ainda faltou dizer esse nome aqui, ó, que é o hidróxido de sódio. Então, perceba que são nomes que não estão comumente na sua vida, certo? Hoje em dia, as questões, a grande maioria, ela vem dizendo o que é o quê, tá? Por exemplo, hidreto de sódio. Você provavelmente não deve saber qual é a fórmula do hidreto de sódio, mas a da água, eu creio que todo mundo sabe. A fórmula da água é H2O, tá? Se o hidreto de sódio reage com a água, então eles estão do lado dos reagentes. Se eu sei que esse daqui é a água, então NaH só pode ser o hidreto de sódio, tá? Então, o hidreto de sódio reage com a água, tá aqui, certo? Dando hidrogênio. Hidrogênio é o gás hidrogênio, esse rapaz aqui, certo? Segunda reação, aí tem uma reação aqui acontecendo, tranquilo? Aí ele continua. Para obter 10 mols de H2 são necessários. Aí é que vai entrar um conteúdozinho chamado de balanceamento, tá? O que é o balanceamento? Eu lembro que eu falei uma aula uma vez disso aí, mas eu vou relembrar, tá? O balanceamento, pessoal, vai ter uma aula disso, que é a próxima aula, mas já estou adiantando, tá? O balanceamento, ele é para ficar igual à quantidade de elementos que eu uso nos reagentes para aparecer no produto. Porque ele obedece à lei de Lavoisier, que fala que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, ó, se eu coloquei, sei lá, 3 ovos para fazer um bolo, esses 3 ovos têm que estar dentro do bolo. Lógico, eles não vão aparecer, tá? Mas ele tem que estar na composição do bolo, porque eu usei 3 ovos. Não existe a possibilidade de você botar 3 ovos para fazer o bolo apresentar um ovo só. Os outros 2 foram para onde? Então, você tem que balancear a equação, que é para garantir que a quantidade de reagente que você utilizou venha aparecer no bolo, tá? Novamente, eu vou falar uma aula, que é a próxima aula, só sobre balanceamento. Já estou adiantando aqui, para quem está aqui já está ligado, tá? Como é que eu balanceio? Você vai colocar números na frente das moléculas para ser multiplicador. Então, se eu colocar 1 aqui, eu estou multiplicando NaH por 1. Se eu colocar 2, estou multiplicando isso tudo por 2, tá? Aí você olha, primeiro, antes de balancear, você tem que olhar se a equação já está balanceada, tá? Se a equação já estiver balanceada, você não precisa balancear, tranquilo? O que é estar balanceada? A mesma quantidade de elementos no reagente tem que aparecer no produto. Na é um reagente aqui, e ele aparece no produto. No reagente eu tenho um Na, e no produto eu tenho apenas um Na também. Então, 1 em 1 está balanceado. Você vai olhar o hidrogênio, no lado dos reagentes, eu tenho 3 hidrogênios. Você tem 2 aqui, mais 1 aqui. Então, você tem 3 hidrogênios. No lado dos produtos, você também tem 3 hidrogênios. Você tem 2 hidrogênios aqui e você tem 1 hidrogênio aqui. No total, você tem 3. E oxigênio, você tem 1 nos reagentes e tem 1 nos produtos. Lembrando que produto é sempre quem está depois da seta. Tá? Então, a sua equação aqui já está balanceada. Você não precisa sair balanceando nada a ela. Se ela está balanceada nessa forma que ela está aqui, isso indica dizer que 1 mol desse hidreto de sódio, 1 mol de água, usei 1 mol
formou, né, falar a verdade, 1 mol do NaOH e formou 1 mol do H2, certo? A equação está balanceada, se não apresenta nenhum número aqui na frente, isso quer dizer que eu usei 1 mol deste com 1 mol de água, aí obtive 1 mol de NaOH e 1 mol de H2, tá? Aí só obter na questão aqui. Para obter 10 mols de água, de H2, perdão. Para obter 10 mols de H2, são necessários. Pessoal, se eu usar 40 mols de água, vocês acham que vão formar quantos mols de H2? E aí? Quem me responde essa? 2. Se eu pegar 40 mols de água, quantos mols de H2 vão ser formados? Olhando aqui a minha equação química. H2, só ele, né? Só o H2, é. Oi. Quantos mols de H2 vão ser formados? Se eu não fiz balanceamento, então, Exato. eu acho que não. Um só. Vamos trocar os nomes? Para eu fazer um bolo, eu preciso de um ovo. Um bolo, um ovo. Se eu quiser formar 40 bolos, quantos ovos eu vou usar? 40. 40? Aqui é a mesma coisa. Eu formei um H2, um mol de H2, utilizando 1 mol de água. 1 mol de H2, 1 mol de água. Se eu usar 40 mols de água, quantos H2 vão ser formados? Quantos? 10. O valor que o senhor falou antes, quanto precisava para poder fazer o H2? Ó, 1 mol de água, eu produzo 1 mol de H2, tá? Se eu usar 40 mols de água aqui na letra A, eu usei 40 mols de água, eu vou produzir quantos H2? Quantos mols? 40. 30? 40. 4. 40. Perfeito. É a mesma lógica do ovo e o bolo. Um ovo me produz um bolo. Se eu quero produzir, se eu usar 40 ovos, vou ter 40 bolos. Só que na questão ele não quer que forme 40 H2. Ele quer que a gente forme apenas 10 mols de H2. Então, quantos mols de água eu vou usar para formar 10 mols de H2? Aí a gente usa a regra de 3. 1 mol de água, tá? Da onde veio esse 1 mol de água? Da minha equação aqui, ó. A minha receita de bolo. Minha receitinha de bolo fala que quando eu tiver 1 mol de água, eu vou produzir quantos mols de H2? 1 mol, opa, que gota é essa aí que eu desenhei? 1 mol de H2. Ó, pela minha receita de bolo aqui, ó, a minha receita, que é chamada de equação química, ela me diz que 1 mol de água produz 1 mol de H2. Tá aqui. Aí você quer formar 10 mol de H2. 10 mol de H2 você quer formar. Se você quer formar 10 mol de H2, quanto de água vocês vão usar? X. Fazendo a regra de 3, ó, 1 vezes x é x, 1 vezes 10 é 10. Então, você vai ter que usar 10 mols de água. Letra C. Tá, pessoal? Então, ó, é a mesma lógica do bolo, só que mudando para nomes químicos. 1 mol de água forma 1 mol de H2. Se eu quero formar 10 mols de H2, quantos mols de água eu vou usar? Aí você já teria a capacidade de dizer que, um ovo eu formo um bolo. Se eu quero 10 bolos, eu vou usar 10 ovos. Só que aqui
Muda apenas a nomenclatura. Ao invés de ovo e bolo, eu uso água e gás hidrogênio. Dúvida aqui? Não. Nicolas, dúvida? Depois que balancear tudo. Como é, Maria? Falou, Maria. Eu nem tinha falado. Só que aí eu não entendi nada. O Nicolas falou, porém não entendi nada que ele falou. Eu também. Fala de novo aí, Nicolas. Falei nenhuma, pô. Ah, nenhuma, pô, nenhuma. A internet daqui de casa tá meio ruim. Suave, pô, suave. Beleza, então posso passar por outro exemplo? Pode. Tranquilo. Aí a mesma coisa, pessoal. Só que nessa daqui, esse exemplo é sacaninha, porque ele não deu a equação, ou seja, ele não me disse qual é a fórmula química que eu estou usando, tá? Mas eu vou escrever aqui, tranquilo? Deixa eu escrever direito, né? A equação química, ou seja, a minha receita é essa daqui. Essa daqui é chamada reação de Haber-Bosch, tá? Que é a produção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Aí ele fala o seguinte: quantos mols de nitrogênio, nitrogênio é o N2, tá? São necessários para produzir 10 mols de amônia. Tá? Ele quer saber quantos mols de nitrogênio são necessários para produzir 10 mols de amônia. Só que antes de você começar a pensar ou a fazer o cálculo de quantos mols vai ser, você tem que ver primeiro se essa equação está balanceada. Se essa receita de bolo aqui está correta. Tá? Como é que eu vou olhar isso? Olhando se as quantidades que eu utilizei aqui são iguais. Tá balanceado isso daqui? O que é que vocês acham? E sim ou que não? Não tá, não. Tá não, perfeito, Nicolas. Não tá. Ó, nos reagentes você tinha 2 nitrogênio. Aí, do nada, só tem um aqui no produto. E você usou 2 hidrogênios e do nada apareceu mais um aqui. Então, logicamente, essa equação aqui não está balanceada, tá? Aí a gente vai balancear. O nitrogênio aqui tem 2, então você aqui tem 1. Você vai ter que pegar um número, colocar aqui na frente, um número que multiplicado por 1 dê 2. Que número é esse? Tan, 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 tan. Qual o número que eu multiplico por 1 que vai dar 2, pessoal? O número que multiplica por 1 dá 2. 2. O número que multiplica por 1 que dá 2 é o próprio 2, tá? Deu um bugou aí, não foi? Deu tela azul aí, não foi, Maria? Aí, ó, 2 multiplicado por 1, que está aqui embaixo, só que não aparece, tá? Aqui está subentendido que tem 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Aí, agora, você tem 2 nitrogênio. Igual aqui, tá? Aí, quando você pega esse 2 e multiplica aqui, você está multiplicando o hidrogênio também. Então, 2 vezes 3, que é a quantidade do hidrogênio, você tem 6 hidrogênios agora, tá? Só que nos reagentes só tem 2. Então, você vai ter que balancear esse H2 aqui. Qual é o número que eu multiplico por 2 que vai dar 6? Qual é o número que eu multiplico por 2 e vai dar 6, pessoal? 3. Perfeito, valeu. 3. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6 também. Então, o hidrogênio está balanceado, tem 6 tanto no reagente quanto no produto. E o nitrogênio também. Eu tenho 2 nitrogênios no reagente e eu tenho 2 agora nitrogênios no produto. Se aqui não tem nenhum número, é porque tem um,
tá? Isso aqui quer dizer o quê? Que 1 mol de N2 com 3 mol de H2 vai formar 2 mols de NH3, que é a amônia, tá? Então, 1 mol de gás nitrogênio mais 3 mols de gás hidrogênio vai produzir 2 mols de amônia, certo? Alguma dúvida aqui no balanceamento? Nenhuma? Tranquilo. Nenhuma. Nenhuma, suave. Agora vamos para a questão. A questão vai trabalhar com nitrogênio, então você marca ele, sublinha, para não esquecer com quem você está trabalhando, e a amônia, tá? Então o H2 aqui para a gente não interessa. E ele fala, quantos mols de nitrogênio, então ele quer saber o número de mols de nitrogênio, X, são necessários para produzir 10 mols de amônia. Pessoal, é a mesma coisa do ovo e do bolo, tá? Quantos ovos eu vou precisar para formar tantos bolos? É a mesma coisa. Só que pela minha receita aqui, ó, pela minha receita de bolo, eu tenho que 1 mol de N2, tá? Produz 2 mol de NH3. É a minha receitinha de bolo aqui. Isso aqui não é um 3 nunca, né? Tá? Então, NH3. Então, 1 mol de N2, que é o nitrogênio, vai me produzir, ó, 2 mols de NH3. É o que está aqui na minha receita, tá? Aí agora eu vou fazer uma receita diferente. Eu não quero apenas produzir 2 mols de amônia. Eu quero produzir agora 10 mols de amônia. Quantos mols de N2 eu vou precisar? X. Se eu fosse usar bolo e ovo, ó, um ovo eu produzo 2 bolos. Se eu quero fazer 10 bolos, quantos ovos eu vou produzir? Eu vou necessitar, para falar a verdade, né? Se eu quero fazer 10 bolos, quantos ovos eu vou precisar? Trocando nomes químicos por nomes que a gente conhece, tá? Então, ó, como é que você sai desse bolo de gato na matemática? Você faz meios pelos extremos, certo? 1N2 vezes 10 mol NH3. Eu vou escrever com as unidades, tá? Que vocês vão ver que unidades elas são canceladas também, tá? Então, isso daqui vezes isso vai ficar 10, porque 1 vezes 10 é 10, e você repete as unidades. Mol de NH2 vezes, que é a multiplicação, mol de NH3. É igual a 2 mols de NH3 vezes X, que é o que eu estou multiplicando aí. Tá? Como eu estou multiplicando isso pela incógnita, eu desço para cá dividindo. Então, eu vou ter que X, repito isso aqui tudo, 10 mols de N2 vezes... Eita, estava saindo tudo aqui. Espera aí. Né? Pronto, acho que agora vai. Vezes o mol de NH3. Repetir isso tudo aqui, tá? E vou dividir por 2 mol NH3. Pessoal, eu tenho mol NH3 em cima, mol NH3 embaixo. Essas unidades aqui se cancelam, certo? Qual a unidade que sobrou? Mol de N2. Qual é a pergunta da questão mesmo? Quantos mols de nitrogênio? Qual a unidade que eu vou achar aqui? Mol de nitrogênio, tá? Então, as unidades também são canceláveis. Eu fiz isso aqui para mostrar a vocês que eu posso cancelar unidades, tranquilo? Aí agora o mais difícil, né? Quanto é 10 dividido por 2? 5. 5. Para quem gosta de inglês, 5. Então, eu tenho 5 mol de N2 para produzir 10 mols de amônia. Então, essa daqui é a resposta para essa questão. Dúvidas?
para acompanhar. Deu para pegar mesmo? Pegar mesmo também não, mas deu para pegar uma referência. Deu para ir, né? Deu para ir, né? É, deu pra isso. Não sei se dá pra voltar também. Ah, o importante é ir. Depois para voltar, a gente joga umas migalhas no chão e espera a galinha comer e a gente não volta, né? Igual o João e Maria. Mas o importante é ir. Nicolas, foi, Nicolas? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, então. Bom, pessoal, eu não vou me alongar muito mais nesse assunto, porque eu pretendo ir paliativamente para não ir enchendo a cabeça de vocês, tá? Então, e como não tem muito aluno aqui hoje, não adianta eu sair tacando o trem para cima, surgir dúvida e depois ter que voltar para o mesmo assunto, tá? Então, hoje eu termino aqui, certo? Alguma dúvida a mais?